Viajantes, estamos na semana astrologicamente mais auspiciosa de 2025 e eu quero trazer para vocês aqui o que podemos esperar de uma temporada de Júpiter em Câncer. Olha, a gente sabe que esse planetaço que é Júpiter, né, o grande, conhecido como o grande benéfico do zodíaco, aquele que onde ele toca ele expande, ele traz as bênçãos, ele traz esse lugar da nossa justiça interna, da gente honrar as nossas verdades, e Câncer como esse signo que na luz a gente fala de um lugar quentinho, aquele colinho de vó, aquele bolinho da tarde, sabe? Que a gente come num diazinho de frio, bem típico de como estamos aqui pelo hemisfério sul, já nos preparando para entrar no solstício de inverno, aquele lugar em que a gente pode se conectar com a nutrição, com o acolhimento, com a amorosidade, com a conexão às nossas raízes, à nossa ancestralidade, esse lugar da nossa criança interior, o maternar, a mãe, esse arquétipo da mãe, né, que nutre, que acolhe. Então, pensem que Júpiter chegar nessa casinha é um lugar que ele gosta muito. A gente aqui da astrologia chama como um lugar que ele está em exaltação, então é um lugar para ele que é muito gostoso de ficar, que ele gosta de expandir essa energia carinhosa, amorosa. Então temos aí oficialmente a entrada que se deu no dia 9 de junho de 2025 e teremos um ano desse trânsito, e quis trazer para nós algumas reflexões que me ocorreram, principalmente desse último final de semana, e que eu acredito que elas podem ser bastante relevantes e significativas para essa temporada que vamos manifestar. Lembrando que a casa onde você tem Câncer no seu mapa astral, se você sabe aí da sua mandala qual é a casinha que tem esse signo, são nos temas dessa casa que você vai ter esse Júpiter vindo trazer sua expansão, sua bênção, esse lugar de olhar o nosso emocional de uma maneira mais profunda, mais honesta, mais verdadeira. Então fiquem atentos por aí. Se algum viajante precisar de ajuda ou quiser mergulhar no seu mapa de uma maneira mais profunda, com um olhar, né, individualizado do seu mapa, da sua história, minhas mentorias astrológicas, né, os atendimentos individuais, eles estão com a agenda aberta. Vocês podem me sinalizar, tanto aqui pelo meu site, quanto eu deixo aqui na descrição do vídeo, o link para vocês me chamarem. E aí a gente marca uma sessão online para que a gente possa olhar o seu mapa com uma lupa, né, de Sherlock Holmes aqui, decifrando seus enigmas de uma forma mais individualizada no teu caminho pessoal de vida, porque é sim um aspecto que pode nos trazer muitas revelações e muitas bênçãos a título de um signo que é tão importante nas nossas vidas. E por quê? Ele não só representa essa mãe que está fora, a nossa relação com a nossa mãe biológica, as nossas ancestrais femininas, também como fala dos nossos traumas, dos nossos karmas, da nossa relação com a nossa infância, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que ficou printado dentro da gente, e também essa conexão com a mãe interna, né? Eu chamo essa voz que está dentro, esse arquétipo de mãe que está dentro. E aqui começo principalmente querendo trazer essa reflexão para a gente, e eu sempre trago isso, principalmente nos atendimentos de constelação, dessa relação que existe entre a mãe que está fora, e eu chamo essa mãe que está fora, né, que existe ali uma mulher com um CPF, e existe o arquétipo da mãe que tem diferença. A gente costuma muitas vezes nesse lugar mais automatizado de colocar tudo no mesmo saco, e não tá tudo no mesmo saco. Até porque antes que cada um de nós tivesse nascido, existe uma criança que se tornou uma mulher, que teve os seus eventos pessoais, que tem a sua história pessoal, que tem o seu CPF, e que quando acontece a gestação, quando aquele bebê se manifesta no útero, é como se a gente ligasse um botãozinho do on. Arquétipo da mãe on. Ligou-se o arquétipo da mãe. Esse arquétipo, ele não nasce com a gente.
Claro que quando muitas mulheres às vezes falam assim, né? Ah, eu nasci para ser mãe, isso é um anseio da alma, isso é um sonho, mas o botãozinho não foi ligado ainda, diferente do que a gente pense, né? Por mais que às vezes algumas mulheres digam, ah, eu tenho um instinto, eu sei que eu vim maternar, eu sei que eu vim ser uma mãe, isso ainda está num lugar sutil da alma. Verdadeiramente, esse software, esse chip, né, esse aplicativo só nos é instalado neste momento que ali aquela sementinha é plantada dentro do útero. Antes disso, são sonhos, são anseios, são desejos, são as maneiras como eu acho que eu posso me manifestar ou não como mãe, mas de verdade o botãozinho se liga quando a semente é plantada ali naquele útero. E aí, como é que a gente transita entre esse lugar de que existe uma mulher CPF e uma mulher mãe? Não só essa relação que está lá fora, né, que é essa mulher biológica que me deu a luz, e como é que o nosso caminho e a visão sistêmica nos convida exatamente a esse olhar, que eu começo a discernir a mulher CPF da mulher mãe, para eu caminhar nessa relação com ela, ao mesmo tempo que a gente descobre que dentro de nós habita uma voz maternal. Dentro de nós, esse arquétipo habita, e não como ainda o chip da mãe, né, o aplicativo da mãe, que só é quando uma semente se planta no meu útero, mas eu, como mulher, existe dentro de mim uma voz materna. Essa voz materna, para mim, é muito essa representação da temporada de Júpiter em Câncer que a gente vai adentrar agora, no sentido do quê? Como eu, como mulher, estou me maternando, estou me nutrindo, estou me acolhendo. Essa voz que habita dentro de mim, é claro que ela tem uma total correlação com a mãe que está fora. E é por isso que o nosso trabalho sistêmico, ele se dá em muitas camadas e níveis com essa mãe que está fora, porque essa voz que fala dentro de mim, ela pode muitas vezes estar vindo de uma mãe carrasca, está vindo de um reflexo de um autoritarismo, de uma voz que se chicoteia muito, se critica muito, se cobra muito. E como é que eu vou para uma voz que acolhe, que escuta, que materna, que traz conforto, que traz nutrição? Então, essa relação da voz que habita dentro de nós, né, de nós conosco mesmo, tem relação com essa mãe que está fora. E como é que eu vou traçando um caminho de cura, de limpeza dessas feridas, de cura desses traumas, dessas mágoas, para que a voz que habita dentro de mim comece cada vez mais se tornar uma voz mais amorosa, mais materna, mais acolhedora do que tanto uma voz carrasca, crítica, que muitas vezes vem sim de uma relação traumática da minha infância, né? Ou da maneira como se constituiu a minha relação com a minha mãe, mas que sim, em última instância, eu tenho total capacidade de mudar essa voz. E diferente do que algumas pessoas acreditem ou pensem, a gente não está afadado a uma relação que me aconteceu, muito pelo contrário. Como já dizia Jung, ele fala, não é sobre o que me aconteceu, mas é o que eu faço com aquilo que me aconteceu. E a vida adulta, o adulto, estar na postura do adulto, é ter exatamente a oportunidade de fazer algo com o que me aconteceu. Será que eu tive uma infância autoritária? Será que eu tive uma infância de uma mãe muito dura? Será que essa mãe me batia? Será que essa mãe não era presente? Será que essa mãe não era tão amorosa? Será que essa mãe não era muito acolhedora? Será que essa mãe morreu quando eu era muito novo? O que será que aconteceu comigo e essa mãe? E a partir desse lugar que me aconteceu, porque sim, nos aconteceu, mas o que é que nessa postura que hoje eu tenho como adulto, eu faço com isso que me aconteceu? Será que exatamente isso que foi a minha história, de uma mãe crítica, de uma mãe de muita cobrança, buscando muito a perfeição, o autoritarismo, como é que eu posso, com
o meu lugar de assumir as rédeas da minha vida trazia uma voz de uma mãe mais materna. Como é que dentro de mim eu posso estabelecer essa relação com uma voz que acolhe, uma voz que nutre, uma voz que fala, calma Aline, tá tudo bem, hoje você errou. Vamos respirar um pouquinho e ver o que a gente pode fazer melhor amanhã? Calma Aline, deita um pouquinho, você tá cansada, descansa. Você já fez tanto hoje, tá tudo bem, vamos descansar? Pega seu cobertorzinho. Olha Aline, tá tudo bem, olha como você avançou hoje. Olha essa conquista, celebra a tua conquista. E percebam, essa é exatamente a diferença do que nos mantém preso ao que foi. E aí são nossas falas muitas vezes reclamonas, exigentes, que eu continuo com 30 anos, 40 anos, 50 anos reclamando da mãe que passou, reclamando do que a mãe fez, do que a mãe deixou de fazer, quando eu já tenho a oportunidade de criar uma outra voz materna dentro de mim a partir do que me aconteceu. Então, não estamos presos. Veja, não estamos presos ao que me aconteceu. Eu me coloco presa no que aconteceu. E é aí onde Júpiter chega nesse período, claro, para nos trazer muitas bênçãos, se nos permitimos a receber, e já quero puxar esse gancho da permissão, mas principalmente se a gente for ter coragem de olhar para aquelas emoções que são mágoas. O que são mágoas? Más águas. Então, Câncer, ele tem toda essa parte adocicada da vida na sua luz, mas na sombra, o que aconteceu? É muitas vezes a pessoa que se fechou, que se endureceu, que colocou uma armadura porque o sentir foi tão dolorido. Quando eu senti, me doeu muito. Quando eu tentei chorar, me podaram, me calaram. Quando eu tentei me expressar, me manifestar, zoaram da minha cara, falaram que era birra de criança e que o sentir foi sendo tão reprimido e oprimido dentro de mim que eu achei que sentir não era mais uma coisa boa. E aí eu me fechei para as minhas emoções, me fechei para expressar as minhas emoções, me fechei para tudo aquilo que de alguma forma me colocava num lugar vulnerável daquilo que sinto. Júpiter chega para falar assim, olha, se você quiser desenvolver essa voz maternal, que ela é mais doce, que ela é mais amorosa, eu preciso que você seja honesta com a parte que lhe dói. Aonde que você escondeu aquele sentimento doloroso? Aonde que você tentou esconder com a roupa de frio aquela ferida no cotovelo, aquele cotovelo ralado, aquele joelho machucado? E aí a gente vai precisar colocar a mão nisso. A gente vai ser convidados a tocar naquilo que nos dói. E talvez é aquilo que nos dói quando eu tinha 3 anos. Talvez é aquilo que me ficou mal digerido quando eu tinha 10, quando eu tinha 12. Talvez é aquilo que minha mãe falou que até hoje ficou mal atravessado na minha garganta. Ou então é uma relação com um companheiro, uma companheira, é uma dor com amigos, é uma dor com a sociedade, é uma dor com a minha ancestralidade, é uma dor com a minha avó. Mas o que é? Que tem relação com os vínculos, porque Câncer vincula. Câncer quer pertencer, ele quer se vincular. E ele quer se vincular pelo emocional. O Câncer quer criar o vínculo pela emoção. Olha, acabou de me vir uma coisa tão interessante, né? Que é o signo de Câncer e a gente tem a doença Câncer. Até agora eu perdi um pouco o fio, porque eu acho que cruzou um download aqui no meio que eu não estava esperando. E olha assim, né, que eu falei, Câncer, o signo de Câncer, quer se vincular pelo emocional. E como é que as pessoas que passam pela doença do Câncer não lidam muito profundamente com as dores emocionais?
Vocês sabem, deixei recentemente um vídeo aqui compartilhando a jornada da minha mãe. Para quem não assistiu, acredito que possa ser um caminho bem interessante de inspiração. Mas aqui falando, aproveito compartilhar, esse final de semana fui convidada para ir para uma outra cidade para fazer atendimentos e acabou que uma das pessoas era uma moça que estava em fase de um câncer de pâncreas, já bem avançado, e ela estava tendo que lidar. Olha que interessante, né? Tudo está, parece que vindo agora, assim, para mim, esses downloads. Com muitas dores da infância. Vejam, ela só constelou comigo traumas que ficaram relacionados à mãe e o pai dela na infância. O câncer, a doença, colocou ela para olhar as más águas. Tudo que ela falava, eu nessa cama presa, ela estava muito debilitada, né? Era uma mulher muito vaidosa, ela estava já assim bem magra, né? Aquele aspecto bem cadavérico, assim, já sem cabelo, aquela barriga que já fica bem inchada. E tudo aquilo colocou ela para falar, olha, porque quando eu era moça, olha, lá na minha infância, minha mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aqui não vou entrar na história a respeito da intimidade, até porque, olha, vejam que profundo. Depois do processo da constelação, ela veio a falecer na madrugada seguinte. Então, como era preciso que ela se libertasse daquelas mágoas, daquelas dores que aprisionavam ela naquele corpo, para que ela pudesse se curar. E aí, para os olhos de alguns, né, pode parecer assim, mas como que você está dizendo que ela se curou se ela morreu, Aline? É porque pensar assim é muito limitado e é muito ignorante. A cura não se dá como a gente quer. A cura se dá, seja por eu continuar manifestando a vida na Terra, seja por eu me libertar do peso de um corpo doente na Terra e que meu espírito possa ir em vida. Então sim, ela teve uma cura, eu acredito piamente nisso. E a cura que ela precisava era conseguir se soltar, se desaprisionar daqueles fardos emocionais que aprendiam, que mantinham-se autopunindo naquele corpo, para que ela conseguisse se libertar em espírito. Ela precisou aonde? Ela estava num estado, gente, eu precisei constelar ela na casa, na cama, porque ela não conseguia nem sentar. Ela estava num estado físico muito debilitado. Mas ela se permitiu o quê? A cura emocional, a cura espiritual. E a cura foi dada. É o que exatamente eu puxo o gancho da palavra permissão. Como muitas vezes é a gente que não se permite sair do lugar que a gente está. Falar, eu quero que isso mude na minha vida, eu quero ter mais isso, eu quero ter mais aquilo, eu quero conquistar aquilo outro, não é suficiente. Porque existe uma regência maior, existe uma regência espiritual da tua alma, do teu eu superior, que é preciso que você se permita nesse nível. Quantas vezes da minha jornada pessoal eu já não falei assim, caramba, mas gente, eu já disse tanto que eu quero isso. E aí eu parava e eu pensava assim, pô, mas minha alma tá num tempo diferente. Por que minha alma tá num tempo diferente? Que permissão é essa que minha alma precisa dar para que isso se manifeste na vida terrena? Porque vamos lembrar que o tempo da Terra, ele é um tempo 3D. O tempo do nosso espírito, da nossa alma, ele é assim, ó. Só que se a gente tem a alma habitando um corpo terreno, ainda existe um tempo para que as coisas se materializem. Então, que permissão é essa que vamos ser chamados a dar nessa temporada de Júpiter em Câncer, caso você queira receber suas bênçãos, caso você queira receber as suas curas a nível do seu emocional? Você vai ter que se permitir. Permitir o quê? Permitir mergulhar naquilo que dói. Eu falo que ser terapeuta integrativo, né, qualquer uma das ferramentas que a gente tem por aí, e eu acredito piamente nisso, quando eu era educadora física, eu nunca acreditei em concorrência, né? Isso nunca fez sentido na minha cabeça, desde sempre, eu não entendia muito porquê, depois eu fui entender.
Mas é claro, né, de uma certa forma, aí a gente vai falar assim, pô, Aline, você quer dizer que o tênis da Adidas não concorre com o tênis da Nike? Sim, num nível vai concorrer, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou comparar um preço, eu vou comparar a maciez, eu vou comparar a sola, eu vou comparar a beleza. Então tá, a gente ainda pode dizer que o tênis da Adidas concorre com o tênis da Nike. Mas quando eu tô falando de um processo terapêutico, não tem. É a maior falha dos terapeutas acharem que eles estão concorrendo, que o astrólogo A tem que concorrer com o astrólogo B, que o constelador A tem que concorrer com o constelador B. Não existe isso. Por quê? Porque não é sobre concorrência, de que astrólogo é melhor que o outro. É sobre a pessoa que quer um mapa ou que quer uma constelação se permitir ir para aquela cura. Então não é que a minha constelação é mais confortável e mais bonita que a constelação da outra pessoa. É que a pessoa que vai chegar até mim se permitiu. Que eu tenho uma abordagem e uma maneira de falar astrologuês, de constelar, que é diferente do meu amigo. E que aquele cliente em específico, naquele momento, vai ressoar comigo e que num outro vai ressoar com o meu amigo. Mas é sempre sobre a permissão. Por que eu vou falar aqui, às vezes, vídeos e vídeos e vídeos, até alguém que me segue desde quando eu comecei esse canal, depois de 3 anos, fala, nossa, eu acho que agora eu quero ir lá passar num atendimento com a Aline. É porque eu entrei em promoção? Não, gente, eu não entrei em promoção. Você se permitiu. Então, para Júpiter em Câncer, para a gente se apropriar, né, desse momento que é muito auspicioso para todos nós a nível de cura, de crescimento, de expansão, você, eu, teu vizinho, você precisa se dar permissão. Permissão do quê? Ó, não vai ser fácil, eu já tô te falando que não vai ser fácil. Eu já tô te falando que a gente vai ter que mexer lá na sua caixinha de Pandora, talvez naquela mágoa que você não estava querendo sentir de novo. Talvez naquele trauma que te machucou demais e a gente vai precisar sentir de novo. Então, você vai ter que se permitir. É quase como eu falo assim, ó, o mertiolate, ele vai arder. Mas você me permite jogar um pouquinho de mertiolate na sua ferida pra gente desinfeccionar aí? Você me permite eu passar esse algodãozinho com essa pomadinha pra essa ferida começar a ir fechando? Você permite que eu faça isso? Essa é a permissão que Júpiter vai falar pra gente, ó, eu preciso que você se permita abrir a porta da sua casa para que eu possa te entregar sua bênção, seu presente, sua expansão. Eu passei por casos recentemente de que eu via esse trânsito na vida de uma pessoa e eu falei assim, nossa, mas espera aí, como é que você não viveu esse trânsito? Esse trânsito é muito benéfico. E no desenrolar da coisa eu entendi, eu falei, ah, você não abriu a porta, né? Às vezes você não estava nem na sua casa para receber, aí o Mercado Livre foi embora. Não é isso? Se a gente não tem portaria 24 horas e você não estiver em casa para receber, o Mercado Livre tentou, ele foi embora, você não estava ali para abrir. É a mesma coisa. Quando a gente fala de astrologia, a gente fala de potenciais disponíveis. Eu não estou falando de uma coisa que ela é assim, ó, demarcada, obrigatória, vai acontecer. Não! A astrologia respeita o livre-arbítrio, então eu estou falando de um potencial que estará disponível para todos nós no próximo ano, porém, se você vai se permitir receber ou não, é isso que vai ditar a manifestação desse trânsito, dessa potência energética na sua vida. Então eu acredito que sim, é um trânsito maravilhoso, é um trânsito que ele é muito gostoso de se estar nele, mas vamos, em algum nível, ter que olhar para aquilo que ainda dói. Júpiter é o raio da verdade. Então, não tem como esconder de Júpiter aquilo que não faz razão para o meu coração. Ele vem escancarar a verdade. Olha, é aqui que você ainda está remoendo dor. É aqui que você ainda está reclamando da sua infância. É aqui que você ainda está dizendo que você não recebeu o suficiente. Então, a gente vai ter que mexer nisso daqui para que eu possa dar para você agora o que você tem para receber. Porque os 5 anos já passou. Quando você tinha 3 anos já passou. Olha aí, agora você tem 40. Agora você tem 37, agora você tem 68. Este é o lugar que estamos entrando agora. Se puder você daí,
se colocar em reflexão, ai, o que será que eu ainda não me permito? Por que é que será que eu ainda tô com medo disso aqui? Será que é porque se eu botar a mão, nossa, eu já tô aqui, ó. Ai, sabe aquela coisa, nem encostou o mertiolate ainda e eu já tô sentindo a dor? Gente, esses dias, foi muito engraçado, um copo estilhaçou na minha mão, né? E eu cortei muito feio esses 2 dedos. E aí, eu lembro, depois, enfim, que eu consegui estancar o sangue, porque foi horrível, eu detesto sangue. Eu pus o band-aid e tal. Quando eu fui pro banho para tirar o band-aid, quando eu olhei o band-aid, eu já tava sentindo, eu falei, eu já tô sentindo dor. Ai, meu Deus, E eu nem tinha encostado no band-aid ainda. Mas por quê? Eu não queria tocar na ferida. Eu não queria ver aquele corte e pensar, ai meu Deus, e se sangrar de novo? Olha, é metafórico, mas eu não tinha feito esse link ainda, que eu passei por isso. Só de eu pensar em tirar o band-aid, sentir a dor que eu senti na hora que o copo estilhaçou na minha mão e ver o sangue de novo, eu nem queria tirar o band-aid do dedo. E sendo aqui, ó, o raio da verdade jupiteriano, eu entrei no banho, eu tomei banho de band-aid. Porque eu não queria tirar o band-aid. E só quando eu saí do banho, que o band-aid tava tudo mole já, tava tudo cagado. Daí eu falei, ai, tá bom, vou ter que tirar esse band-aid. E pasmem, não doeu nada, não sangrou, o corte tava belezinha. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Limpa um pouquinho, passei o antisséptico, ardeu. Eu fiquei com medo, porque parecia que ia começar a sangrar de novo. Mas eu fiquei ali, não sangrou, que bom. Bota o band-aid de novo. Amanhã vai mais um pouquinho. Aí no dia seguinte, eu esqueci, sem querer, e bati o dedinho, fazendo alguma coisa. Aí eu senti a dor de novo, fiquei com pânico, meu Deus, vai sangrar, tiro o band-aid, olha. Ufa, não sangrou. Aí hoje já tá melhor aqui, tá? Já tá bem mais cicatrizadinho, mas tá aqui ainda a cicatriz. Eu ainda não posso bater as coisas porque dói muito. Eu ainda tenho medo que sangra de novo, porque eu não queria ver o sangue. Mas eu tô a fim de curar isso aqui. Então tá aberto, não tem mais band-aid. Precisa respirar a ferida, precisa cicatrizar agora. Olha para ela, toma cuidado, não faz com a mão de qualquer jeito, faz mais as coisas com o outro lado da mão. É uma metáfora da vida real, que é o que a gente precisa fazer com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso espírito. Ter coragem de olhar para isso que dói, para que a gente possa realmente curar essas feridas, sim, de um lugar amoroso, de um lugar materno, para que a gente possa receber aquilo que nos é de direito, de abundância, de prosperidade, de bênçãos, de presente, pelo caminho que a gente vem trilhando. Essa é a minha forma que eu queria contribuir com o trânsito de Júpiter em Câncer. Eu desejo, viajantes, que seja uma viagem adoçada para todos nós, que todos possamos se beneficiar desse grande benéfico que é Júpiter nas nossas vidas, que você possa se permitir a olhar ainda para aquilo que dói, porque sempre tem alguma coisa que nos dói e vai ser assim a vida inteira, mas que neste momento você consiga respirar essa coragem, essa verdade, esse fogo jupiteriano para ir em direção a esses seus cortes no dedo e que você possa trazer a cura para você mesmo desse colinho de vó que vai acolher o choro, mas não vai deixar de chorar. Uma boa viagem para todos nós, seguimos avançando.